Olá, pessoal. Estamos aqui na Presta Contas do RAI 2020. Meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou diretor-presidente aqui da Fundação Libertas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vou falar inicialmente um pouco dos grandes fatos que ocorreram em 2020 e depois a gente vai entrar na parte específica do seu plano. Vamos lá. Em 2020, um dos primeiros itens que a gente teve foi a composição de uma nova diretoria, né? Essa diretoria aí composta, além de mim, pelo Rodrigo Barata e pelo César Luiz Daniele, que tomamos posse em 6 de janeiro. Já estava aqui na diretoria o diretor eleito, José Maria dos Santos, tá? Com isso, a gente tem uma nova formatação de diretoria que trouxe diversas atividades novas aqui para a Fundação Libertas. Infelizmente, no primeiro trimestre do ano passado, né, fomos todos aqui surpreendidos, né, pela pandemia do coronavírus. Essa pandemia teve um impacto muito relevante na forma como a Fundação trabalha, né, não só a Fundação, como todas as empresas do Brasil. Né? Isso tem um impacto muito diretamente na forma como a gente lida com você, participante. Um dos primeiros pontos que impactou foi a entrada em home office. Né? Todos os nossos colaboradores ali naquele primeiro momento foram instruídos a trabalhar de casa. Né? Então, tivemos aqui que trazer equipamentos para viabilizar isso, né? E colocar todo mundo trabalhando de casa. Graças a Deus foi um sucesso, né? As pessoas aqui, hoje na Libertas, a gente não teve ninguém acometido com coronavírus de forma mais grave, né? Todo mundo passou aí pela pandemia e estamos passando, graças a Deus, de certa forma, bem. Espero que vocês também estejam em casa com saúde, né? Isso é o nosso bem mais valioso, né? A gente implantou, durante a pandemia, um novo modelo de trabalhar, que é essa transformação cultural. Quer dizer isso, Lucas? É a forma como a gente trabalha aqui dentro da Fundação Libertas, buscando mais eficiência para você, participante. Então, fizemos isso ao longo do ano aqui de 2020, né? Trouxemos aqui uma agilidade, uma nova forma de trabalhar que tornou o ambiente muito mais produtivo, né? Tivemos no ano de 2020 também a migração aqui do MGS, né? Um dos planos que a gente tinha aqui era o MGS-BD, ele foi saudado e foi dada a opção dos participantes da MGS migrarem do plano saudado para o MGS Prévio. Tá? Isso teve um impacto grande, a gente está falando da vida aí de 4.000 participantes. Tá? A gente selecionou um novo ERP. Lucas, o que é ERP? É o sistema base da Fundação Libertas, tá? É a nossa espinha dorsal, tanto para o plano de assistencial, né, o plano de atenção à saúde, como para os planos de previdência. Então, foi muito importante a gente trazer um novo ERP, selecionar esse novo ERP que a gente está implantando aqui ao longo do ano de 2021. Isso tem um impacto brutal na nossa forma também, na agilidade como a gente atende você, participante. Né? E vocês vão ver os ganhos disso mudando. A área fechada do site, né, onde você entra lá com o seu CPF e consegue ver toda a parte de informações, isso vai ter um impacto brutal em todas as nossas informações. Isso vai ser muito bom para a Fundação Libertas, para o ganho que ela vai refletir para vocês, participantes. Né? Em 2020 também a gente atingiu aqui essa marca importante, né? 4 bilhões de recursos administrados. Isso tem um impacto grande. Quanto maior o recurso da fundação, menor é a despesa proporcional ante esse recurso. O que quer dizer no bom português? Taxa de administração mais baixa. Você sabe que a Fundação Libertas é uma entidade sem fins lucrativos. Quanto maior ela for, essa reversão, né, vai diminuir a taxa de administração. Então, a gente está buscando sempre o crescimento da Fundação Libertas para melhor atender você, participante. A gente teve um trabalho muito grande aqui de adequação LGPD, isso pegou todo o Brasil, né? O que é LGPD, Lucas? É a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A LGPD ela vem para dar mais segurança à forma como as entidades de previdência e qualquer empresa no Brasil tratam os dados dos participantes, barra clientes, barra beneficiários delas, tá? Então, aqui dentro da Fundação Libertas, a gente está cuidando com muita atenção e carinho os dados que a gente recebe de vocês. Então, tem aí uma série de impactos que, inclusive, vão se reverberar ao longo desse ano, tá? Então, é mais para dar mais segurança à fundação. E outras legislações também que vieram, que impactaram o nosso sistema, né? A gente tem aí o nosso órgão regulador, que é a Previc, trazendo uma série de legislações, a Previc, né, o fiscalizador, e o CNPC, que é o regulador, trazendo uma série de novas legislações aqui para a parte de previdência e a ANS para a área de saúde. Tá? A gente teve uma reestruturação interna aqui grande na Fundação Libertas. Essa reestruturação interna, ela foi basicamente trazer aí a parte de governança, robustecer o sistema de governança da entidade. Temos uma área hoje de governança que não existia, a gente trouxe riscos de investimento que não existia e fizemos algumas alterações no quadro. Tudo isso visando o quê? A melhoria do nosso atendimento a você, participante. Tá?
A gente teve um fato muito relevante também no ano de 2020, que foi a venda no edifício Life Center, né? A resolução 4661, que versa sobre os investimentos das entidades fechadas de previdência complementar, ela diz que temos que nos desfazer dos imóveis. E a gente já começou esse processo lá no ano passado, a gente recebeu uma proposta para aquisição da parcela que a gente tinha ali no Life Center, que fica ali na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, né? E graças a Deus fizemos aí uma execução de uma venda com sucesso na equipe aí, mérito da equipe de investimentos, né, aqui da Fundação Libertas, que concluiu isso com muito sucesso, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e a gente teve aí uma venda acima do preço contábil que estava lá registrado, né? Estamos trazendo aqui, por fim, metodologias ágeis, né? O que são essas metodologias ágeis, Lucas? É a forma como é que a gente atende, né, e faz os nossos processos internos dentro da fundação. O objetivo é levar o quê? Mais agilidade para você, participante. Na hora que você vem aqui a fazer uma solicitação para a entidade, a forma como a gente te entrega seja melhor, né, e mais rápida, tá? Outro ponto mega importante que a gente teve no ano de 2020 foi a revisão do nosso planejamento estratégico. Com isso, a gente repactuou grandes coisas aqui para a Fundação Libertas, né? Os nossos objetivos estratégicos, a gente trouxe novos objetivos estratégicos para a Fundação. Isso tudo está disponível também aqui nos nossos canais aqui, como o YouTube, tá? Eu vou passar rapidamente aqui e quero ler para vocês qual é a repactuação que a gente trouxe para missão, visão e valores, né? Como missão, a gente tem oferecer e gerir com excelência planos de previdência assistenciais para a maior proteção social e bem-estar dos nossos participantes, assistidos e beneficiários. Tá? Um foco integral na atenção de você que está nos ouvindo aí. Tá? Visão, ser reconhecida como uma referência nacional na gestão de planos de previdência assistenciais e na criação de valor com excelência. Ser reconhecida por quem, Lucas? Por você, participante. Né? A Fundação quer ser reconhecida com uma prestação de qualidade para os nossos participantes. E a gente só vai conseguir fazer isso através dos nossos valores. São eles: foco no cliente, ética, foco em resultado sustentável, inovação, transparência, equidade e senso de equipe. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre o planejamento estratégico, acesse o nosso conteúdo no nosso site. Agora eu vou entrar na parte específica do seu plano. Você vai ter a oportunidade para ver qual foi o retrato dele e o que ocorreu no ano de 2020. Vamos lá? Olá, participante do CDPrev, um prazer ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar do relatório anual de 2020, tá? Então vamos falar um pouquinho do CDPrev. O plano CDPrev está constituído na modalidade de contribuição definida, né, CD, e foi criado em 2011. Vamos lá para os detalhes do CDPrev? Em 2020, o plano passou a ter 171 participantes no total, tá? Estávamos com 154, fomos para 171. Desses estão 126 na ativa e 45 estão como assistidos. Vamos para a distribuição do CDPrev, né? O CDPrev tem aqui como ativo, né, 57% da população como ativo, 7% na condição de autopatrocinado, 23% na condição de aposentado, 2,34% na condição de pensionista e como BPD, 9,36%, ok? Quando eu entro na distribuição de faixa etária, né, do plano, eu tenho até 30 anos, 9% da população, e a maior parcela da população está compreendida aqui nessas duas faixas, né? De 30 a 40 e de 40 a 50 anos. Mas já temos participantes dentro do CDPrev que estão aqui de 80 a 90 anos de idade. Quando eu pego a população do CDPrev, olha só que bacana, a gente tem 50%, praticamente 51% do público feminino e 49% do público masculino, né? Então, eu tenho um grande equilíbrio aí, tendendo mais para o público feminino. Quando eu olho a idade média aqui do plano, né, eu saio de uma idade média de 42 para uma idade média de 38, né, na população de ativos. E quando eu olho aqui na população de autopatrocinados assistidos, tem aqui um acréscimo de idade média como autopatrocinado e como BPD, uma diminuição leve aqui do número, né, de idade média, tá? Hoje, a média salarial desse plano está em 8.058, tá?
E quando eu pego, aqui quando eu pego o recebimento benefício médio, eu tenho aqui 7.222, tá? Então, ele tem uma grande taxa de reposição ante ao salário médio, tá? Lembrando que isso aqui a gente está tratando sobre médias, ok, pessoal? Quando eu olho o número de concessões que a gente teve 4 concessões, 7 concessões no total no ano, sendo 4 aposentadoria normal e 3 antecipada. A maior parcela dos 45 aposentados no plano, né, aposentados e pensionistas, está aqui em prazo indeterminado, 14 até 10 anos, 4 de 1 a 20 anos e uma pessoa com mais de 21 anos. Importante falar para vocês que a gente está num período em que a gente está revisando os regulamentos dos planos, incluindo o regulamento do plano CD. E a gente quer trazer aqui, dentro dos regulamentos do plano, mais flexibilidade para os participantes, incluindo o nosso CDPrev, tá? E aqui dentro do CDPrev, a ideia é trazer percentual de saldo na forma de aposentadoria, né? E trazer também aí a figura de renda determinada em reais. Então, vai dar mais flexibilidade nessas opções, tá? Lucas, qual é a melhor forma de receber meu benefício dentro do CDPrev? Não existe melhor forma, mas o que a gente poderia indicar é quanto mais longo prazo, melhor, porque você vai ter uma renda para complementar o INSS. Não vale a pena depender apenas do INSS, tá? Em termos de patrimônio, né, a gente sai aqui de um patrimônio de 56 milhões de reais para um patrimônio de 57 milhões 755. Estou na dúvida, quero saber mais. Nas demonstrações financeiras aqui dentro do RAI tem todos os detalhes sobre o CDPrev. Eu não vou me ater a isso, vou gastar um pouquinho mais de vela neste quadro daqui. Tá? O que é este quadro? Ele mostra as contribuições que foram feitas e vertidas aqui para o plano CDPrev, né, que foi 2 milhões e 400. A rentabilidade dos contratos de dívida passada, que a gente possuía lá ainda do RP8, salvo engano, esse é o número, tá? Então, a gente tem 87 mil reais aqui. Rentabilidade dos investimentos, 4 milhões e 200. Então, a gente teve bastante adição, mas a gente também teve bastante dedução. Olha a quantidade de benefícios que a gente teve aqui, ó. Teve um alto número de benefícios, né? E muita gente exercendo o resgate e a portabilidade. Por isso que, no final, a adição ficou em 1.176.000 reais, tá? Se não fosse por esse número de concessão de benefícios e aqui o número de institutos, a gente teria com certeza, sem sombra de dúvidas, um acréscimo maior no patrimônio, ok? Sobre a rentabilidade aqui do CDPrev, a gente teve uma rentabilidade no ano passado de 7,46, tá? Rentabilidade da cota. Rentabilidade bruta, 7,77. Do 7,77 para o 7,46, o que é que muda? É exatamente essas deduções aqui que a gente falou, né? Custeio administrativo, enfim. É isso que impacta aqui no plano, na rentabilidade da cota. Então, olha a rentabilidade da cota, 7,46, vis-à-vis uma média dos fundos de pensão de 5,09. Então, aqui a gente nadou, entre aspas, aí de braçada. A gente teve uma rentabilidade de 2,30 a mais que a média dos fundos de pensão, né? Está praticamente o que rendeu o CDI. Então, se vocês têm a conta de vocês aí num banco e investem lá no fundo de renda fixa, geralmente o fundo de renda fixa vai te prometer aqui o CDI, um pouquinho a mais do CDI em alguns casos. Então, é muito importante olhar a rentabilidade da Fundação Libertas. Então, se vocês tiverem condição, sempre aí no período de opção está no limite máximo, os 12%, se você tiver nativa. E se você for assistido, olhar com muito carinho aqui o plano, né? Tentar retirar o mínimo possível aqui do plano, claro, sempre obedecendo a tua condição de orçamento, sempre obedecendo a tua condição financeira, né? Mas olhando para isso, é uma rentabilidade muito boa. Então, se puder tirar de outra aplicação, às vezes vale mais a pena do que tirar aqui do CDPrev, tá? Quando eu olho contra a poupança, a gente teve uma poupança aí que rendeu 2,13, o CDPrev também está nadando de braçada aqui. E, por fim, quando a gente fala naquela renda por prazo indeterminado, ela tem uma composição que é IPCA, que no ano passado teve uma alta taxa aí de inflação, que não é positivo, né? A gente teve 4,52, a gente vai esperar uma taxa alta de IPCA, né, de inflação também para o ano aqui de 21, e sobre esse IPCA eu somo 4,09. Então, quando eu olho aqui, essa rentabilidade ficou em 8,79, né? O que deveria ter rendido lá para aquele prazo indeterminado. Então, com isso, a gente pode esperar que tenha um recálculo na renda aí do prazo indeterminado um pouco menor, tá?
Isso é importante trazer para vocês, mas isso não impacta a tua reserva. Vocês sabem disso, né? Estarem aqui no CDPrev, tiveram constante ligação aqui com a Fundação Libertas. E lá no CDPrev, né, a rentabilidade da cota é que vai ter um maior impacto, tá? Isso aqui é mais para o recálculo atuarial de um benefício futuro, ok? Vamos entrar aqui na rentabilidade acumulada, né? A gente sempre fala para olhar a rentabilidade no prazo de 12, 24, 36 meses. Quando a gente olha aqui do período desde que o fundo, desde que o plano foi criado, a gente tem aqui 160 contra essa rentabilidade atuarial esperada de 1,41, né? Contra uma Selic de 114. Então, estou rendendo aqui neste período praticamente, né, 45 a mais, 45 pontos a mais do que a Selic. Isso é muito relevante para o nosso CDPrev, né? Então, assim, é um plano que ele tem uma rentabilidade realmente muito boa, né, quando a gente olha em comparação com o mercado. A distribuição aqui da rentabilidade por segmento, sempre olhando nossa rentabilidade no ano de 2020 vis-à-vis o benchmark, né? Então, eu tenho aqui renda fixa 7,10, renda variável 8,45, estruturado 11,88, investimento exterior 2,56, imobiliário 3,87, empréstimos 11,56. Então, eu vou olhar quanto os respectivos benchmarks que estavam aqui à nossa direita, tá? Por fim, eu vou falar de como é que está a distribuição do plano entre as caixinhas, né? Entre renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e investimento exterior, imobiliário e empréstimos. Então, essa é a distribuição que a gente tem em termos percentuais. Notadamente, a gente tem uma parcela maior aqui em renda fixa, mas também uma parcela relevante em renda variável, investimentos estruturados, tá? Queria trazer isso para vocês. Ficou na dúvida? Ah, Lucas, eu quero tirar algum esclarecimento. Pode entrar em contato com a nossa equipe de relacionamento, pode entrar em contato com a equipe da Fundação Libertas. É muito bom ter vocês aqui. A gente espera que vocês sigam aqui, né, após a vida laboral, aqui dentro do plano, né, mantendo o recurso aqui dentro da Fundação Libertas. E é um prazer estar falando aqui para o público de casa, né? É um público realmente muito importante, que ajudou a construir isso que é hoje essa magnífica Fundação Libertas. Agradeço demais a vocês. Se tiverem alguma dúvida, foi o que eu falei, consultem o Raio no site, liguem para a gente, acompanhem nossas redes sociais. Forte abraço.